CESP 2016. Embora o preâmbulo da Constituição Federal não tenha força normativa, podem os estados, ao elaborar as suas próprias leis fundamentais, reproduzi-lo, adaptando seus termos naquilo que for cabível. Item correto. Preâmbulo da Constituição Federal de 88. Não possui força normativa. Não é de observância obrigatória pelos estados. Observação: nada impede que uma Constituição estadual reproduza o preâmbulo da CF 88, adaptando-o naquilo que for cabível. CESP-TRT 2016. O preâmbulo da CF constitui vetor interpretativo para a compreensão do significado de suas prescrições normativas, de modo que também tem natureza normativa e obrigatória. Item errado. Preâmbulo: orienta a interpretação da Constituição. Não tem força normativa. Não tem caráter obrigatório. CESP-TJ 2015. Conforme a definição clássica dos elementos da CF, o ato das disposições constitucionais transitórias da CF é exemplo de elemento de estabilização constitucional. Item errado. ADCT. Ato das disposições constitucionais transitórias. É um elemento formal de aplicabilidade. Não é um elemento de estabilização constitucional. CESP-DPE 2015. O preâmbulo da CF possui caráter dispositivo. Item errado. Preâmbulo: não tem caráter dispositivo, não possui força normativa, serve apenas como elemento interpretativo da Constituição. CESP, Ministério Público do TCU 2015. Por não ser dotado de caráter normativo, o preâmbulo da CF não pode ser utilizado pelo aplicador como vetor de interpretação. Item errado. Preâmbulo: não tem caráter dispositivo, não possui força normativa. Pode ser utilizado pelo aplicador como vetor de interpretação. CESP-TRE 2015. A norma constitucional que trata da ação direta de inconstitucionalidade constitui elemento formal de aplicabilidade da CF. Item errado. Norma constitucional que trata da ação direta de inconstitucionalidade é igual elemento de estabilização constitucional. CESP, Câmara dos Deputados 2014. Quando um Estado da Federação deixa de invocar a proteção de Deus no preâmbulo de sua Constituição, contraria a CF, pois tal invocação é norma central do direito constitucional positivo brasileiro. Item errado. Segundo o STF, o preâmbulo não tem caráter dispositivo, não possui força normativa, desprovido de força cogente, não é considerado parâmetro para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade normativa. Pode ser utilizado pelo aplicador como vetor de interpretação. CESP-TJ 2014. Os elementos de estabilização constitucional são encontrados nas normas que estabelecem regras de aplicação das constituições, como, por exemplo, nas disposições constitucionais transitórias. Item errado. Elementos formais de aplicabilidade. São encontrados nas normas que estabelecem regras de aplicação das constituições, como, por exemplo, nas disposições constitucionais transitórias.
Elementos de estabilização constitucional são as normas destinadas a prover solução de conflitos constitucionais, bem como a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. CESP-TJ 2014. O preâmbulo da CF tem eficácia positiva e pode servir de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo. Item errado. Segundo STF, o preâmbulo não tem caráter dispositivo, não possui força normativa, desprovido de força cogente, não é considerado parâmetro para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade normativa. CESP-TRF 2013. São denominados elementos limitativos das constituições aqueles que visam assegurar a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Item errado. A questão traz o conceito de elementos de estabilização constitucional. Elementos de estabilização constitucional são as normas destinadas a prover solução de conflitos constitucionais, bem como a defesa da Constituição, do Estado e das instituições democráticas. CESP-TCE 2012. Denominam-se elementos orgânicos da CF os elementos acerca da estrutura do Estado e do poder, tais como as normas relativas à organização do Estado. Item correto. Elementos orgânicos da CF são os elementos acerca da estrutura do Estado e do poder, tais como as normas relativas à organização do Estado. CESP-TJ 2012. O preâmbulo constitui exemplo de elemento orgânico da Constituição. Item errado. Segundo a doutrina majoritária, preâmbulo é um elemento formal de aplicabilidade, traz consigo a ideologia do poder constituinte. CESP-TCE 2009. Os direitos individuais e suas garantias, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos são considerados elementos limitativos das constituições. Item correto. Os direitos individuais e suas garantias, os direitos de nacionalidade e os direitos políticos são considerados elementos limitativos das constituições, limitam o poder do Estado. CESP-PC 2008. Os elementos orgânicos que compõem a Constituição dizem respeito às normas que regulam a estrutura do Estado e do poder, fixando o sistema de competência dos órgãos, instituições e autoridades públicas. Item correto. Elementos orgânicos. Elementos que trazem a estrutura do Estado e do poder. Por exemplo, organização do Estado, dos poderes e sistema de governo.